Olá você que nos acompanha aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco. Aqui essa é a nossa classe da Escola Sabatina virtual. Nós estamos estudando aqui o livro de Levíticos e na verdade já estamos chegando ao final dessa jornada do livro de Levítico. Foram 14 lições e hoje nós vamos fazer na verdade a 13ª lição. E muito obrigado por estar aqui. Você sabe, o meu nome é Cláudio Almeida e hoje, para a gente recapitular a lição, nós trouxemos 2 convidados especiais, ok? Um desses convidados você já deve conhecer de outras gravações, mas o que está aqui ao meu lado, ele realmente é especial. Por favor, se apresente. Quem é você? Olá, queridos. É um prazer estar aqui com vocês na lição da Escola Sabatina dos Jovens. Eu sou o pastor Eberton Batista e estamos aqui para contribuir de alguma forma na compreensão dessa lição magnífica do livro de Levítico. Pastor, seu pastor distrital, não é isso? Pastor distrital aqui do Marco. Da Marco, muito bem. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco na lição presencial. Nós estamos reunidos todo sábado, de 9h30 até as 11h, no Espaço Jovem. E você não sabe onde é a Igreja do Marco, é Travessa Barão do Triunfo, 3590, entre Almirante Barroso e João Paulo II, em frente ao Colégio do Grão-Pará, ao lado da CPB, ao lado praticamente do Hospital Adventista de Belém. Venha para nos conhecer pessoalmente, se você não nos conhece, você é o nosso convidado especial para estar adorando conosco aqui no sábado, não é isso, pastor? Também? Com certeza, será um prazer receber você, seus amigos, sua família, serão muito bem-vindos conosco. Muito bem, aqui do meu lado, que já esteve conosco em outras lições, se apresente novamente. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Me chamo Beatriz e faço parte da equipe dos professores aqui da classe do Marco. Muito bem. Então, nós vamos estudar a lição número 13, ou 13ª aqui do livro de Levíticos, na verdade, da lição de Escola Sabatina. Vamos explorar o capítulo 19 do livro de Levíticos um pouco. Então, antes de a gente começar a lição, vamos fazer uma breve oração. Vou pedir aqui, Beatriz, ora para nós, e ao final o pastor ora no final dessa lição. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para o estudo da lição da Tua Palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo nesse momento se faça presente aqui conosco e com os telespectadores, Senhor, que estão nos assistindo. Fica conosco, nos abençoe, que possamos, Senhor, estudar a Tua Palavra com a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição, é a lição número 13, cujo título é Santidade, ok? Tem uma tirinha aqui interessante, pastor, e fala aqui de uma mistura. Eu acho que, deixa eu verificar aqui, vou confirmar, eu tenho quase certeza, quem fez essa tirinha foi o Michelson Borges. Você sabia que o Michelson Borges também é químico? Não sabia. A primeira formação do Michelson Borges é técnico em química, então ele colocou uma ilustração química aqui. E o que essa ilustração diz aqui para nós? Olha só, primeiro mostra aqui uma menina com uma recipiente com água e óleo. E você consegue ver a diferença quem é água e quem é óleo. A gente chama na química de mistura heterogênea. Sabia disso? Lembra da química, pastor? O detalhe é que existe uma mistura chamada homogênea. Você mistura água com álcool, por exemplo, você não vê a diferença. E parece, pastor, que nessa lição Deus diz para a gente estar no mundo, mas não ser igual ao mundo. Não é isso? A tirinha, talvez você não tenha a lição, está nos assistindo, a tirinha mostra um copo que tem água e óleo. E interessante que eles não se misturam. Os líquidos não conseguem se tornar homogêneos, é isso? Agora, o que isso nos ensina? O tema da lição é santidade. Então, só por aí você já tem uma ideia do que essa tirinha está tentando ilustrar para nós, tá certo? Que nós estamos no mundo, mas nós não devemos viver com o pecado desse mundo. Pastor, aproveitando, pastor, as pessoas têm a seguinte noção, achar que santo é aquele que não erra, aquele que é perfeito, não comete pecado, é uma pessoa santa. Então, pastor, qual é a definição de santidade, pastor? Ok, santidade na Bíblia tem alguns conceitos diferentes de santidade. Santidade na Bíblia se refere algumas vezes a alguma coisa que foi separado para um propósito de Deus. E aí é chamado de kadosh, ou kadoshim, santo. Mas santidade na Bíblia também tem a ver com você viver uma experiência cristã
ao lado de Jesus. A plenitude da experiência de Jesus reflete a santidade para a vida cristã. Vamos trocar em miúdo isso aqui. O que é santidade? É você viver hoje na fé melhor do que você viveu ontem. Ok? Então é hoje você estar avançando mais na caminhada cristã do que você caminhou ontem. Santidade tem a ver com se separar para um propósito especial divino. Muito bem, separar para um propósito especial. E a lição, Bia, aqui já a lição de domingo, ele fala que a santidade tem duas dimensões. O pastor já falou uma parte, logo no início, fala em duas dimensões da santidade. Pode falar, qual que são as duas dimensões que você percebe aí? Essas duas coisas estão ligadas à nossa posição diante de Deus e à nossa vida prática. Sim. E aí é muito interessante sobre esse comentário que o pastor fez, porque muitas vezes as pessoas têm santidade como uma pessoa que não comete pecado, né? Quando na verdade é uma questão de separação. E aí eu já ouvi pelo menos de algumas pessoas que elas dizem que é impossível nós sermos santos. Mas aí o conceito de santidade está muito ligado, e a gente vai ver aqui na lição de domingo, que é uma transformação de dentro para fora. E ela está muito relacionada ao fato de nós estarmos em comunhão com Cristo. E mais para frente a gente vai ver um pouquinho que essa comunhão com Cristo, além da nossa oração, além do estudo da palavra, está muito relacionada também com a obediência. Aqui a lição comenta que a santidade, pastor, tem duas dimensões. Dimensão eu com Deus, separado para estar com Deus, e também a santidade está relacionado com a minha vida prática, né? Está relacionado com as minhas atitudes, tanto que na lição já de segunda-feira, na verdade, Levítico 19, pastor, tem dicas práticas de como ser santo. Como eu devo ser santo? Do que eu devo me separar? E a lição fala assim, primeiro, lá em Levítico 19, pega a sua Bíblia, pastor, por gentileza. Vamos lá. 19, verso 3. Ele começa a falar sobre como ser santo na prática. É claro que a santidade, ela é uma obra do Espírito Santo em nossa vida, mas nós respondemos a essa obra por meio de atividades, de obras, de coisas práticas. O verso 3, na verdade o verso 2 é o clamor de Deus. Sejam santos porque eu sou santo. E aí o verso 3 diz assim, cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Ele começa, pastor, dizendo que a santidade já começa na família. Justamente. Já começa no seio familiar. Quer dizer, um comportamento cristão do jovem já lá no seio familiar. Quer dizer, o jovem não dá para ser um jovem que se diz cristão, se diz santo e não obedece o pai e mãe, por exemplo, não é isso, pastor? Exatamente isso. O livro de Levíticos, ele trabalha a questão da santidade prática. E você tem uma repetição da lei em Levítico 19, que é exatamente o capítulo que nós estamos abordando dessa semana. E nessa repetição da lei, Moisés, ele tenta deixar claro como que, de maneira prática, as pessoas podem enxergar alguém que vive o princípio de santidade. Então, quando obedece o pai e mãe, essa pessoa está vivendo o princípio de santidade, está obedecendo o mandamento da lei de Deus. Ela está se colocando numa posição conforme a orientação e a vontade de Deus. Né? Porque, veja, quando a gente fala de santidade, é um trabalho de Deus em nós, mas também através de nós. Então Deus faz um milagre na minha vida e esse milagre agora precisa ser transmitido a outras pessoas. Então veja, por que eu obedeço meu pai e a minha mãe? Por que eu tenho que ter uma vida ética conforme os princípios de Deus no meu lar? Em primeira instância, por temor a Deus. Porque Deus me revelou em sua palavra. Mas o princípio maior que está por trás, qual é? É o amor. Porque eu amo a Deus e, consecutivamente, eu amo o meu pai e a minha mãe. Eu amo a minha família. E aqui ainda em Levítico 19, aí depois fala no verso 9 e o verso 10, fala sobre ricos e pobres, como a questão de a santidade está relacionada com ricos e pobres, e aqui a lição fala assim, é que os ricos deveriam colher, mas deixar um pouco o que cai para os pobres. A gente vai trabalhar isso mais lá na frente, que a lição comenta, que esse princípio ajudou na descendência de Jesus, no caso de Ruth e Boaz. Isso. Esse princípio aqui ajudou. E aí depois comenta sobre justiça, também
Pessoas santas nunca corrompem a justiça, mas se tornam incondicionalmente disponíveis a todos, que é o verso 15. Depois fala, aqui eu gostaria de ressaltar essa parte aqui, sobre espiritualismo e ocultismo, o verso 19, verso 26. Aquele que é santo, Bia, Deus pede que se separe dessa questão de... É dedicar tanto a Deus que separe dessa questão de espiritualismo também. Nós temos muito visto agora. Mas para a gente concluir essa parte aqui, gostaria de ler o verso 32. O verso 32 e o verso 33, que tem a ver um pouco, pastor, com a camisa que eu estou aqui, que eu vou já explicar para as pessoas que estão conosco aqui. 19 e 32. Verso 32, 19 e 32 diz assim, lê para nós, Bia, por gentileza. Diz assim: diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Muito bem. A minha versão diz assim, fique em pé na presença dos idosos. Ok? Dos idosos. Então, aqui, Bia, tem um cuidado especial com o idoso também, né? É muito interessante que aqui ele faz um comentário sobre essa relação, né, de gerações, tanto de nós jovens com aqueles que são mais idosos. E ele diz assim, as igrejas mais saudáveis são aquelas que incentivam fortes relacionamentos entre as gerações e que combinam a energia e a coragem da juventude com a experiência e a sabedoria dos idosos. Ou seja, Deus sempre procurando união, tanto entre os irmãos quanto aquela união de geração. Então, o propósito de Deus é que todos sejam usados, tanto os jovens quanto os idosos, para que todos nós proclamemos o Evangelho com maior força. Pastor, aqui na Igreja do Marco, tem um cuidado especial com os idosos, pastor. Comente aqui com o pessoal que está vendo. Esse relacionamento intergeracional, ele traz bênçãos múltiplas a todos os grupos da igreja. Nós temos aqui, por exemplo, um grupo da terceira idade, é o Gatinhan. Ok? E assim, eles são fantásticos, maravilhosos. Eles viajam, eles têm confraternizações, atividades físicas. E assim, é um grupo que abençoa muito a nossa comunidade. E o melhor ainda é quando nós percebemos esse grupo em interação com as crianças, com os juvenis, com os jovens, com os adolescentes. Porque aí, essa troca de experiências, muitos são avós, pais, tios, mas essa troca, ela é salutar para um crescimento saudável da igreja. Então nós nos preocupamos, Cláudio, diante disto aqui, que a Bíblia fala, é quando nós começamos a segregar grupos. E algum tempo atrás surgiu essa proposta entre o mundo cristão de ter igrejas para faixa etárias diferentes, né? Igrejas para idosos, igrejas para adolescentes, igrejas para crianças. Mas qual é a proposta de Deus? É que a igreja seja unida e tenha essa troca intergeracional. Isso é uma bênção para o crescimento saudável da igreja e nós vamos continuar lutando por isso, para que, unida a igreja, com diferentes gerações, nós possamos estar preparados e aguardando Jesus voltar. Muito bem. E a lição ainda continua falando no verso seguinte, nós lemos o verso aqui. Deixa eu lembrar qual foi o verso 32, o verso 33 fala sobre os imigrantes, né, o estrangeiro, e aí tem a ver com a minha camisa que eu estou falando. Estou com uma camisa aqui do Raafa, que é um grupo adventista de apoio aos autistas, e nós estamos agora no Setembro Amarelo, que é de saúde mental, e nós temos na Igreja Adventista, pastor, já começou há um pouco tempo agora, um ministério especial, que é o Ministério das Possibilidades, que justamente ajuda os idosos, ajuda os imigrantes, ajuda as pessoas autistas e surdos, cegos, etc. Então, você que não conhece ainda o Raafa, ou ainda não conhece o ministério, procure saber na sua igreja, verifique se na sua igreja tem esse ministério também. E esse ministério de possibilidades, os jovens podem muito bem se envolver. Diga, Bia. E é muito interessante porque a gente consegue perceber ao longo de Levítico que Deus ele sempre falava... tenham cuidado, né, com aquelas pessoas que eram de fora do povo de Israel, porque vocês também foram peregrinos na terra do Egito. Então mostra sempre o cuidado de Deus a todas as pessoas, independente se elas eram israelitas ou não. Assim como mostra também o cuidado de Deus a todas as pessoas, independente se conhecem já a Cristo ou não. Muito bem. Pastor... Isso é importante a gente enfatizar, viu? Sim. Deus ama todos e quer salvar todos. Okay? A ideia de uma predestinação determinista de Deus, ela não é bíblica.
ainda que um grupo grande de religiosos acreditem nela. Ok? Isso não faz dela verdade. Deus não determinou um grupo para a salvação e outro grupo para a perdição. Deus deseja salvar a todos. E é bonito quando a Bíblia mostra o trato de Deus para com os estrangeiros. E hoje nós vivemos um contexto mundial de muita circulação de estrangeiros. Muito refugiado. Muitos refugiados. E nós percebemos alguns posicionamentos de países, exemplo dele, os Estados Unidos da América, que é muito duro com essa questão, e outros mais. Mas nós percebemos que no reino de Deus a coisa é diferente. Ok? O estrangeiro tem que ser acolhido, tem que ser abraçado e tem que ser cuidado como se fosse alguém da terra. Olha a importância que Deus dá para as pessoas, sejam elas quem forem, porque no final das contas, todos nós somos irmãos em Cristo, independente do lugar onde nós nascemos. Pastor, o livro de Levíticos, ele tem algumas leis, ele vai estudar mais sobre lei na última lição, aguarde aí. Mas já no Levítico 19, tem algumas leis, ou algumas instruções, que parece que são fora do contexto, não tem sentido. Por exemplo, Levítico 19, verso 19. Parece que não tem sentido. Lê para nós, Bia, Levítico 19, verso 19. Aí o pastor, e comente esse Levítico 19, 19. Diz assim: Sim, diga lá. Guardarás os meus estatutos, Isso. não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. Ou dois tipos de tecido. Ok. Eu tô com roupa de dois tecidos, é um jeans e um polo. Então, pelo Levítico, não poder usar essa roupa. Nem o senhor, pastor, que é roupa diferente. Queridos, veja, Levítico 19, ele fala aqui de pelo menos 3 leis. Fala da lei cerimonial, fala também da lei civil e fala da lei moral, tá certo? Essas leis, Deus deu elas ao povo com a intenção de guardá-los, de protegê-los e também de prefigurar a salvação, tá certo? Nada do que Deus faz é por acaso, tá certo? Você e eu podemos errar e erramos facilmente, mas Deus não. Deus, quando faz alguma coisa, Ele tem um objetivo especial para fazê-lo. Então Deus tinha planos quando deu essas leis para o povo lá israelita. Agora, hoje nós precisamos avaliar essas leis conforme o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Como que eu sei que uma lei estava em vigor lá no passado e hoje continua em vigor? Vamos citar, por exemplo, as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas se referiam normalmente ao Messias que viria. Era um tipo do antítipo. Então a lei era um tipo e Jesus que viria seria o cumprimento da lei, o antítipo. Então, quando a pessoa pecava, ela ia e matava um cordeirinho, pedia perdão a Deus, matava um cordeirinho, e o sacerdote fazia todo o ritual ali no santuário. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e ali então terminou o sacrifício de cordeiros, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por toda a humanidade. Então as leis cerimoniais, elas se cumprem com a vida, ministério e morte de Cristo, tá certo? Agora, pastor, mas essa lei não é cerimonial, pastor. Como é que eu aplico ela? Bem, nós vamos entender o seguinte: quando a lei do Antigo Testamento, ela se repete no Novo Testamento, e ela é respaldada no Novo Testamento, ela precisa continuar sendo cumprida, em vigor. Mas quando essa lei, ela não se repete no Novo Testamento, quando essa lei, ela não passa a ser cumprida no Novo Testamento, ela demonstra que era uma lei específica para aquela cultura, para aquele tempo, para aquele momento. Por exemplo, os 10 mandamentos que Deus deu, todos eles estão no Novo Testamento. Verdade. Não há distinção de nenhum, todos estão ali. Inclusive o sábado, como muitos evangélicos dizem que não existe. Existem passagens claras no Novo Testamento defendendo o mandamento do sábado, tanto quanto os outros. Então a lei dos 10 mandamentos continua em vigor. E nós vamos tratar um pouquinho mais para frente disso. Ok. Mas esta daqui de usar
roupa com 2 tecidos diferentes, Sim. hoje nós usamos, porque nós entendemos que foi uma lei específica para aquele tempo e Deus tinha um propósito específico para aqueles dias e não para nós hoje. Eu estava lendo, pastor, o comentário bíblico adventista, aquele Logos, Sim. de vez em quando eu trago aqui. E aí, por exemplo, o Levítico 19 também fala que não deve cortar a barba. Você não vai poder mais me barbear. E aí lá ele comenta que naquela época pessoas cortavam parte da barba, pastor, para poder oferecer aos deuses pagãos. Então Deus diz, olha, não corte a barba, para não se parecer com eles. Então essa lei do Levítico, pastor, aqui, é muito assim, para você não se comparar com o mundo. Não fazer tatuagem, que fala aqui no verso 28, para não se comparar com o mundo. A questão da roupa também, não se comparar com o mundo, a barba não se comparar com o mundo, porque você é separado por Deus. O princípio aqui é santidade. É santidade. Deus queria que seu povo fosse diferente. Sim. E por isso ele aplica essas leis. Se Deus fosse colocar hoje em dia diríamos assim, cardápio já tem o cardápio santificado, diríamos assim, mas colocar assim uma moda cristã, aí muita coisa que a gente usa, a gente poderia repensar. Tinha que repensar muito hoje que a gente usa no dia a dia, porque nossa roupa é muito comparada com a roupa de todo mundo. Gente, aqui na lição de quinta, diz oculto revelado. Nós estamos quase chegando no final da lição. E aqui eu acho que é interessante, acho que é Levítico capítulo 19, verso 9 e 10, nós falamos sobre essa lei do rico e pobre, Bia, que o rico tinha que colher, mas o que caísse lá, eles não podiam mexer. E ele disse que isso aí tem muito a ver com Jesus. O que isso tem a ver com Jesus? Se a gente for parar um pouquinho para estudar o livro de Ruth, a gente vai ver que o encontro que ela teve com Boaz foi justamente ela buscando algo para se alimentar, tanto para ela quanto para a sogra dela. E a partir disso, depois a gente vê que eles realizaram um casamento entre eles. E se a gente for ler a genealogia de Jesus, a gente vai ver que Ruth é uma das antepassadas de Jesus. E justamente por causa dessa lei, de que ela foi recolher aquilo que tinha sobrado, que estava caído ali, de alguém que era rico e que deixou para os pobres. Interessante, pastor, que Deus parece que fez uma lei, Levítico 19, já prevendo que Ruth e Boaz iam se encontrar devido àquela lei específica, a lei da colheita, não é? E na verdade, Cláudio, dentro da santidade existe o princípio da misericórdia, da graça. Ok. E a lição vai trabalhar um pouquinho mais à frente, vamos chegar lá, sobre o princípio do grande mandamento que Jesus cita em Mateus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, igual a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Que Jesus tira de onde? Levítico 19. Isso, verdade. Então, ser santo implica também no relacionamento familiar, conforme a vontade de Deus, implica em não fazer acepção de pessoas, seja rico ou seja pobre, ok? Acolher o estrangeiro. Você viver uma vida santa, você tem que viver a misericórdia, você tem que atender o necessitado, acolher o estrangeiro, ser justo nas suas ações, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, fugir do ocultismo, daquilo que de alguma forma descaracteriza a imagem de Deus para a humanidade, manter um relacionamento saudável com todas as faixas etárias, respeitar os mais velhos. E aí você tem várias lições variadas, santidade variada é o tema aqui da lição. O nosso tempo é muito curto para tanta coisa, Vamos né, lá. pastor? Não, você estava conversando em off, a lição de Levítico devia ser uma lição não trimestral, mas anual. Justamente, é uma lição que você pode estudar o ano inteiro com profundidade e ainda nós não vamos conseguir abordar todos os temas. É verdade. Infelizmente, nosso tempo está terminando, mas eu sempre gosto de terminar, pastor e Bia, lendo o comentário de Ellen White na lição lá de sexta-feira. Cláudio, antes de você ler esse comentário, eu preciso fazer uma referência aqui. O capítulo 19 de Levítico, como eu disse no início, ele vai apresentar uma repetição da lei. Ele está trazendo a questão da santidade de maneira prática. E você vai encontrar os 10 mandamentos em Levítico 19. Por exemplo, no verso 2, você tem o 5º mandamento, honra pai e mãe. Isso. Você tem também o 4º mandamento, observar o sábado. Isso. Ok? No verso 3 do capítulo 19,
Você tem o segundo mandamento, não faças para ti imagem de escultura e nem as adore. Você tem no verso 11 o oitavo mandamento, não furtar. Você tem no verso 11 também o nono mandamento, não dizer falso testemunho, não mentir, não enganar as pessoas. No verso 12 você tem o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. No verso 18 você tem o sexto mandamento, não matarás. E ali ele fala sobre se irar contra o irmão. E Jesus diz que se você ira contra o irmão, você já o matou. No verso 18, aliás, no verso 20, ele fala sobre o sétimo mandamento, não adulterarás. O verso 29 também. E todas as citações do capítulo 19, que apresenta eu sou o Senhor, vosso Deus, reivindica o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E além do mais, pastor, ressaltando, aparece no capítulo 19, eu conferi, acabei perdendo o número agora, várias vezes, santidade ao Senhor, sempre santidade, santidade. Fazei porque eu sou santo e coisa desse tipo. Quer dizer, tem um fundamento, é santidade com certeza ao Senhor. Então, a Ellen White comenta aqui, santidade prática. Deixa eu pegar aqui. Logo o primeiro parágrafo, Bia, fala de responsabilidade e atividade pessoal. Lê para nós, até é importante para a gente. Responsabilidade e atividade pessoal no buscar a salvação. Certo. Lê para nós. Diz assim, responsabilidade e atividade pessoal no buscar a salvação de outros. Isso é a educação que deve ser ministrada a todos que chegaram recentemente à fé. A fé individual. A fé individual deve ser vivida e posta em prática, cultivada a santidade pessoal e a mansidão e humildade de Cristo devem se tornar parte de nossa vida prática. É importante que haja uma obra completa e profunda no coração de todo agente humano. Muito bem. Levítico 19 é uma santidade prática, não é, pastor? O senhor falou. Pastor, para a gente encerrar, nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu convido você a estar com a nossa classe de Escola Sabatina mais uma vez. Aqui na Escola Sabatina a gente tem um pouco mais de tempo para a gente poder discutir, nosso tempo aqui é curto. Mas, pastor, qual é o ponto principal da lição? Eu costumo dizer aqui, qual é a lição da lição, pastor? É ser santo porque Deus é santo. Amém. E santidade aqui, eu coloquei aqui, o que é santidade? A lição termina perguntando, eu coloquei, é ser parecido com Jesus. Amém. Amém. Então, se você está cada dia mais parecido com Jesus, você está vivendo uma vida de santidade. Muito obrigado, pastor, pela sua participação nessa lição. Bia, a lição da lição para você, Bia. Eu acho que a lição da lição para mim é que há como ser santo, mas essa santidade eu só consigo ter se eu estiver ligado a Cristo. E isso está muito relacionado com a obediência a Ele e com a prática do amor a Deus, primeiramente, e o amor ao próximo. Muito bem. Queridos, encerramos essa lição, 13ª lição aqui da Escola Sabatina Jovem, sobre santidade. Mas eu desafio você. Quem sabe você tem alguma dificuldade, algum problema no seu caráter, e você pensa assim, eu estou longe de Deus, não tenho jeito. Essa lição mostra que a possibilidade de você estar mais próximo de Jesus, você ser santo, você estar aperfeiçoado, se aperfeiçoando para viver junto com Cristo. É uma possibilidade. Levítico 19 mostra isso. E Deus, pelo poder do Espírito Santo, irá transformar a sua vida. Creia, busque a Deus. Pastor, ore para nós, para a gente encerrar. Vamos orar. Nosso Deus e bom Pai, obrigado por esses momentos que aqui recapitulamos rapidamente a lição da Escola Sabatina. Continua abençoando cada um dos jovens, amigos, amigas que assistem esta lição, para que eles vivam uma vida de santidade, refletindo o caráter de Jesus às pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Ti mesmo. Nos entregamos em Tuas mãos, para refletir o Senhor ao mundo e assim estarmos prontos para a Tua volta em nome de Jesus. Amém, Senhor.